tempestade está ligada do problema. É um problema de sabedoria. Jesus está estendendo a mão para você hoje. Não perca tempo, erga a mão e segure. Não, se eu for na igreja, meu marido vai me bater. Sim, Jesus Cristo, sim, é Deus suficiente. A falta de sabedoria se originou no Éden. Pai, passa para você. Jesus diz: não tenha medo, siga-me, porque eu restituirei a tua família. Jesus vai e acaba. Jesus está falando aqui. Olá, querido, tudo bom? Estou muito feliz porque você adquiriu este DVD. Espero que essa mensagem possa entrar no teu entendimento e que você possa compreender o que Deus tem para você através desta mensagem. Quero dizer a você nesse exato momento, não se desespere, tenha calma, Jesus já está voltando. E você, quero dizer a você, ame uns aos outros, assim como Jesus os amou. Sirva uns aos outros, assim como Jesus nos serviu. Guarde princípios, cumpra princípios de vida, assim como Jesus o cumpriu e nos ensinou a cumprir. Quero dizer a você, quando terminar a mensagem, não saia daí, porque eu quero orar por você, no nome de Jesus. Eu estou aqui na Igreja Videira, igreja em célula. A Videira é uma das maiores igrejas no Brasil. É para você que nos assiste pela internet, pelo DVD ou pelo programa de TV. Essa igreja maravilhosa aqui, quer dar aqui uma saudação para vocês. Vamos lá? Vamos lá. 1, 2, 3. Nós da Igreja Videira seguimos princípios de vida. Amém, aleluia. Amém, glória a Deus. Querido, abra aí a tua Bíblia em João, Evangelho segundo João, capítulo 21. Capítulo 21, Evangelho segundo João. Deixa ela aberta aí. Querido, antes, porém, da exposição da mensagem, eu gostaria que você aí anotasse alguns princípios na sua mente e no seu coração. Vou repetir. Antes da exposição da mensagem, se você não tiver um caderninho aí, não tiver uma caneta, anote esses princípios, procura anotar esses princípios na sua mente e no seu coração. O princípio da consolidação é o amor uns para com os outros. Repita comigo. O princípio da consolidação é o amor uns para com os outros. Porque não há princípio sem consolidação e não há amor sem consolidação. Porque não há princípio sem consolidação e não há consolidação, aliás, sem amor. Pois o princípio da consolidação é o princípio do Espírito Santo. Fala aí para o teu amigo. O princípio da consolidação é o princípio do Espírito Santo. Pois quem consola, consolida. E quem é consolidado, persevera. O homem sem constância não pode ser consolidado nem médico, disse Confúcio. Querido, o tema da mensagem de hoje é consolidando na praia. Fala para o teu amigo, consolidando na praia. Em Apocalipse, praia, areia do mar, é símbolo de multidão.
E sabe por que Jesus escolheu a praia, o mar, para consolidar pela penúltima vez alguns de seus discípulos, inclusive Pedro? Você sabe por quê? Por quê, querido? Só um minuto. Por quê, querido? Geograficamente falando, Jesus estava dizendo para Pedro assim: você, Pedro, vai ser o primeiro pregador de multidões. Querido, agora vamos ler aqui na Bíblia. Abra aí a tua Bíblia, já está aberta. Capítulo 21, verso 1. Olha o que diz. Depois disso, manifestou-se junto ao mar de quê? De Tiberíades. E manifestou-se assim. Querido, olha aqui para mim, olha para mim. Olha para mim. Jesus, ele se manifestou uma das suas últimas vezes para os discípulos, e os discípulos, antes porém de Jesus se manifestar, estava Pedro e um belo final de tarde, junto com a sua turma. Pedro e um belo final de tarde, já adentrando a noite, estava com a sua turma. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: quando eu estou só, Satanás tem medo. Mas quando eu estou com a minha turma, Satanás treme. Querido, Pedro, ele estava ali com os seus amigos, com mais seis dos discípulos, inclusive Tiago e João, a quem escreveu. E Pedro, ele estava ali meio de boa, sabe? Estava ali sem fazer nada, com fome, mal vestido, sem dinheiro. E de repente eles falaram assim: ei, Pedro falou, eu vou pescar. Pedro falou assim: eu vou pescar. Aí os discípulos falaram assim: eu vou com vocês também. Sabe, entenda bem aqui, ó, entenda bem. Pedro, ele estava com 6 discípulos. Entre os 6, com Pedro, 7. Amém? Aqui eu aprendo algo muito interessante. Olha só o que eu aprendo aqui. É que justamente Jesus, ele faz uma aplicação de um sermão de consolidação de maneira perfeita nesse dia. E justamente nesse dia havia 7 discípulos, o número da perfeição. Querido, leia comigo aqui o verso 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também vamos contigo. Eles foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Olha aqui o primeiro princípio que eu aprendo. O princípio da pesca não está na noite e nem no dia, está em Jesus. Fala para o teu amigo: o princípio da pesca não está na noite e nem no dia, está em Jesus. Querido, verso 4 começa a narrar agora a cena de quando o barco estava chegando à beira da praia. E meu querido, naquela noite os discípulos subiram no barco. Querido, eles passaram a noite inteira, não apanharam nada.
Eles estavam voltando triste. Eles passaram a noite sem pescar, sem comer. E querido, e creio eu também, sem beber. E meu querido, naquela noite eles estavam pensando em Jesus. Eles estavam ali imaginando toda a cena. E eles começaram a pensar em Jesus quando Jesus andou por cima do mar. Eles começaram a pensar em Jesus quando Jesus acalmou as tempestades. E eles passaram aquela noite pensando no seu consolidador. Quando você é um bom consolidador, as pessoas pensam em você. Fala para o teu amigo aí, procura aí quem é um consolidador, quem está discipulando, procura aí, olha para ele, fala assim, ó, quando você é um bom consolidador, eu penso em você. Querido, o verso 5 e o verso 6 diz: disse-lhe, pois, Jesus: filho, tendes alguma coisa de comer? Responderam eles: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Sabe, querido, eu fiquei meditando nessa parte, eu fiquei assim pensando, por que a direita? Porque Jesus pediu para os discípulos lançar a rede à direita do barco, por que não à esquerda? Sabe, às vezes eu fico pensando nessas afirmações de Jesus, por que não à esquerda? Por que teve que ser à direita? Ou não na frente ou atrás? Segura aí. Queridos, vocês já perceberam que a mão direita, eu creio que vocês já perceberam que a mão direita é usada como símbolo de trabalho em muitas ONGs, sim ou não? Sim ou não? E sabe, querido, é que Jesus estava dizendo para os discípulos: ei, olha o que Jesus estava dizendo para os discípulos. Ele estava dizendo para os discípulos que se eles ali lançassem a rede à direita, primeiro, a palavra direito vem do substantivo que quer dizer, a direita vem do substantivo que quer dizer direito, mão direita, dar certo. Olha o que Jesus estava querendo dizer para os discípulos: ei, Pedro e os demais, é um direito de vocês terem peixe para comer, por isso lançai à direita. Era um direito deles. Fala para o teu amigo, olha para o teu consolidador e pergunta para ele: qual é o meu direito? Pergunta de novo: qual é o meu direito? Ficou, ele tremeu um pouco. Pergunta de novo para ele: qual é o meu direito? Querido, olha só aqui. Olha só aqui. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei o que você está buscando, eu não sei o que está te incomodando, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua situação. Ei, mas entenda uma coisa: Jesus está dizendo para você nessa noite: não tenha medo, lançai à direita, porque é um direito seu como filho de Deus ser servido por mim. Amém? No verso 7 e 8, continua a narração. Então aqueles discípulos aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: ei, Pedro, é o Senhor. Querido, a Bíblia narra aqui que Pedro se cingiu-se, colocou-se a túnica, colocou o cinto. A Bíblia não narra o que era, só fala que ele cingiu-se. E Pedro de repente pulou fora do barco, ele mergulhou e saiu nadando até o encontro de Jesus. Quando você é um bom consolidador, as pessoas vão ao teu encontro. Mas se você for um
um consolidador, um discipulador pilantra, safado, as pessoas vão preferir morrer afogado. Amém? Querido, aí a distância que Pedro saiu nadando era de 200 côvados, que um côvado é 44,44 centímetros, vezes aí 200, que dá numa faixa de 8 metros e 88 metros e 88 centímetros. E Pedro saiu nadando, e olha o outro princípio que eu aprendo aqui. O princípio da distância entre dois pontos é o que nos motiva a querer ser consolidado. Fala aí para o teu amigo. O princípio da distância entre dois pontos é o que nos motiva a querer ser consolidado. Ei, querido, quando o teu discipulador não for até você para te consolidar, vá até ele para ser consolidado. Por quê? O teu consolidador vai ter as palavras certas para você no momento errado da tua vida. Olha o verso 9 aqui, olha o verso 9. Vamos ler o verso 9. Logo que saíram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Querido, aqui eu aprendo mais uma coisa. É que Jesus agora começa a usar um método de repetição para consolidar os seus discípulos. Ele começa agora a usar um método de repetição. E querido, o verso 10 e o verso 11 diz que disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Olha o verso 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 150 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Querido, eu quero agora profetizar na tua vida. Levanta a tua mão para o céu, como sinal de receber. Querido, você, meu amigo pastor, você, minha irmã, você, meu irmão, receba agora o nome de Jesus, porque eu já recebi. Deus vai fazer com que você pesque grandes peixes. A tua rede não vai se romper. Em outras palavras, o teu ministério não vai se dividir. Homens e mulheres sábios entrarão no teu ministério. Você será pescadores de grandes peixes, PhDs, doutores, etc. E não vai haver divisão no teu ministério. Mas você tem que ter fé. Fala para o teu irmão aí. Você tem que ter fé. Senão não acontece. Verso 12. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. Vinde e jantai. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Porque eles sabiam que era um Senhor. Agora, querido, olha o método aqui de repetição que Jesus estava usando. Olha para mim, fica atento. Olha para mim, você que está em casa, olha para mim. Olha o método aqui que Jesus agora, ele está usando agora Jesus um método de repetição. Para quê? Para fazer com que os discípulos lembrem que ele era Jesus. Para fazer com que os discípulos lembrem das palavras certas e positivas. Os discípulos passaram a lembrar de Jesus
Quando Jesus, então, aqui agora começou a usar esse método de recepção, de repetição. Olha só, o consolidador, o discipulador, que é o que consolida, ele repete as mesmas palavras para que você lembre das cenas antigas. Sabe, ele procura repetir as mesmas palavras. O consolidador, ele procura repetir as mesmas palavras. Ele procura falar 2 vezes, falar 3 vezes. A pessoa que está discipulando, ela procura falar 1 vez, falar 2 vezes, para que você se lembre e vá se lembrando pouco a pouco dos seus erros, ou então dos seus acertos, e procurar não mais errar. Querido, no momento que Jesus falou para eles, vinde e jantai, Jesus, ele pegou, o que Jesus pegou? O pão e o peixe. Olha aí, vamos ler? Olha só, verso 13. Chegou, pois, ele tomou o pão e deu-lhe e semelhante o peixe. Olha só, querido, aqui ó, Jesus, ele primeiro pegou o quê? O pão. E depois ele pegou? O que lembra isso? Da multiplicação dos pães. O que lembra isso? Da Santa Ceia. O que lembra isso? Da segunda multiplicação de pães e peixes. Primeiro ele pegou o pão. Por que primeiro ele pegou o pão? Eu torno a me perguntar. Por que ele não pegou primeiro o peixe? Porque ele teve que pegar primeiro o pão. Por quê? Segura esse princípio agora aí, ó. Sabe por quê? Porque o princípio da perfeição não traz ao contrário o que foi dito. O princípio da perfeição não traz ao contrário o que foi dito. Quando Jesus falou assim, ó, pegue o pão. Pegue o pão. Quando Jesus pegou o pão, aliás, e depois pegou o peixe, Jesus estava mostrando para os discípulos que a perfeição de Deus não traz ao contrário o que foi dito. Primeiro Jesus abençoou o pão, depois Jesus abençoou o peixe. Jesus agora não podia inverter o caso, ele tinha que abençoar primeiro o pão. Fala assim, Jesus vai abençoar o pão na tua casa, depois ele vai te abençoar com emprego. Querido, vamos ler agora a partir do verso 15. Olha só o que diz verso 15. E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Eu vou pedir aqui um Pedro aqui na frente. Vem aqui, cara, vem cá. Seja o Pedro ali, olha. Pronto. Ele vai aqui representar o Pedro, mas eu acho que Jesus era maior que eu. Eu acho que Pedro era menor que Jesus. Eu posso chamar outro Pedro? Não, fica aqui. Você vai representar o Pedro, amém? E de repente, querido, olha o Pedro aí. E de repente, querido, ali, Jesus, ele queria ensinar uma grande lição para Pedro. E de repente, Jesus olha assim para Pedro, nos olhos de Pedro, diante dos demais discípulos, olha assim, Pedro. Aliás, ele não falou Pedro, ele falou Simão, filho de Jonas. Mas eu vou traduzir para você. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Fala com mais firmeza, assim, dá. Vamos lá. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Amém. Então, aí o que acontece? Querido, de repente, Jesus olha para Pedro e fala assim: apacenta os meus cordeiros. Depois Jesus pergunta de novo para Pedro: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Querido, agora entenda. E Jesus de repente responde assim para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Fica aí, Pedro. Por quê? Por quê? Porque primeiro cordeiro e depois ovelhas.
Por quê? Porque Jesus não foi logo direto, apacenta minhas ovelhas, as minhas ovelhas, as minhas ovelhas. Porque ele usou a primeira expressão. Porque ele usou a primeira expressão, cordeiro. Aliás, por que Jesus primeiro? Ele falou assim para Pedro: Pedro, tu me ama mais do que esses? E depois da segunda pergunta e a terceira pergunta, Jesus não falou isso. Jesus não perguntou assim: tu me ama mais do que esses? Jesus não perguntou. E sabe por quê? Sabe por quê? Vou te explicar. Cordeiros são aqueles que são levados a ser apacentados. Cordeiros, fica aí, Pedro, fica aí. Cordeiros é os filhotinhos, é o que ainda estão sendo apacentados. E na Bíblia, os cordeiros eram levados a sacrifício. E quando Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas mais do que eles? Apacenta os meus cordeiros. Jesus estava se referindo àquela época. Pedro, apacenta os meus cordeiros, porque eles vão morrer por amor de mim. Vão ser levados a sacrifício em meu nome. Vão morrer por amor de mim. Então, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Depois, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Tu sabe que eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Ovelha é símbolo da igreja. Apacenta a minha igreja, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas igrejas, apacenta a minha igreja, apacenta a minha noiva. Agora Jesus está falando para Pedro, do século 21, apacenta a minha igreja, consolida a minha igreja, ame a minha igreja. Jesus não está mais falando para aquela época. Jesus agora está falando para os Pedros do século 21. Se tu me amas, discipulador, se tu me amas, consolidador, ei, apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez para o Pedro ir embora. Pedro, tu me amas? Sabe que eu te amo, Senhor. De repente, segura aí essa agora que eu vou te falar. Segura isso que eu vou te falar aqui. Olha a primeira lição que eu aprendo aqui. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Não ouvi? 3 vezes Pedro negou Jesus, não é isso? Pedro negou Jesus em público ou em secreto? Em público. Pedro negou Jesus em público. E agora, Jesus pergunta para Pedro, em público: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? 3 vezes. Querido, olha o que eu aprendo aqui. Os pecados secretos devem ser em secreto confessados a Deus, mas os pecados públicos requer pública confissão. Pedro pecou, negou a Cristo em público, e em público agora Jesus está arrancando na boca de Pedro: tu me amas, Pedro? Tu sabe que eu te amo. Tu me amas, Pedro? Tu sabe que eu te amo. Tu me amas, Pedro? Sabe que eu te amo, Senhor. Amém? De repente, então, cheguei, Pedro. Jesus olhou assim para Pedro e saiu caminhando ali, Jesus retirou Pedro ali perto dos discípulos e saiu caminhando com Pedro. E saiu falando com Pedro: Pedro, olha, Pedro, tu sabes, Pedro, que tu és um discípulo querido. Tu sabes, Pedro, que no decorrer da vida, lembra, Pedro, que uma vez tu falou para mim que tu morreria por mim?
Tu lembra que uma vez, Pedro, você se dirigiu a mim, eu falei assim, eu irei para a cruz, e você falou assim, eu posso ir, onde tu for, eu vou. E agora Pedro, se lembra disso? Se lembra, Pedro? Pedro, a palavra tem poder. Aí, Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, quando tu era moço, te cingias. Tu te cingias. Quando tu era moço, tu fazia isso. Agora que tu já és grande, é velho, vão te matar. Vão te levar à cruz, Pedro. Aí, Jesus olha para Pedro e fala, segue-me. Pode sentar, meu irmão. Jesus está olhando agora para você nessa noite e está dizendo para você, segue-me. Mas você está pronto para morrer por Jesus? Olha para o teu discipulador aí, olha para ele aí, olha para o teu discipulador, procura ele aí, teu consolidador, procura ele aí, olha para ele, aponta o dedo para ele agora, fala assim para ele, eu estou seguindo a Cristo até a morte, segue-me tu, porque eu aprendi contigo a morrer por Jesus. Amém? Palmas para o Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, deixa ela aberta aí. Você, meu querido, que está me assistindo em casa, preste atenção no que eu vou lhe falar agora. Há coisas na vida que temos que abandonar, mas há coisas na vida que temos que seguir até o fim. Esses são os princípios dados por Deus. E Pedro aprendeu o recado. Leia comigo. Olha o que diz. Olha o que diz. Aos presbíteros, Pedro agora falando. Pedro aprendeu a ser discipulado. Pedro foi bem consolidado. Pedro foi um ótimo discípulo. A promessa caiu sobre Pedro. Jesus estava com Pedro na praia para mostrar para Pedro que ele seria pescador de multidões. Agora, Pedro, já consolidado, ele fala para os pastores do século 21. Agora, Pedro, já consolidado, fala para os líderes do século 21. Agora, Pedro, já consolidado, fala para mim e para você, e olha o que ele diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu. Olha a autoridade de Pedro. Aos presbíteros que estão aí entre vós, que estão, admoesto eu. Sabe o que Pedro está falando assim? Eu tenho autoridade para falar do assunto, porque eu fui consolidado pelo mestre. E Pedro agora está falando com autoridade. Admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Então Pedro agora está falando para os pastores pilantras, para os líderes pilantras, para os consolidadores mau caráter. E olha só o que Pedro diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torce ganância. Eu quero parar aqui, olha só.
Olha só o que Pedro fala. Olha só, leia comigo aqui, ó. Leia comigo. Apacentai. Leia comigo, eu quero ouvir. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Repita comigo então, vai lá. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Para aí. Não por força. Tem discipulador que vai discipular o irmão com raiva. Tem que discipular ele de novo. Que chato. De novo, todo dia a mesma luta. E está discipulando, está consolidando por força. Ninguém está te forçando não, meu irmão. Ninguém está te forçando não. Vai se quiser. Ninguém está te forçando para você consolidar não. Mas Pedro, no final, ele tem uma promessa para aqueles que vão consolidar sem reclamar. Nem por força, não por força, mas de maneira voluntária. É de maneira voluntária, meu querido. Não tem que cobrar do pastor não, viu? Tem que ficar pedindo dinheiro. É voluntário. Vai consolidar lá de maneira voluntária. Olha para o teu consolidador. Aqueles que estão sendo consolidados, olha para ele, fala assim para ele assim, ó. Ei, vem cobrar não, hein? É de graça, hein? Receber de graça vos dai. Amém? Querido, olha só. Nem por força, agora, de maneira voluntária, nem por tosse ganância. Vou falar agora para pastores aqui, ó. Nem por tosse ganância. Tem pastor que está fundando igreja só para isso, ó. Pedro está falando aí, não é eu não, é a Bíblia. Nem por tosse ganância. Nem por tosse ganância, pastor. Tem pastor aí que está abrindo igreja, arrebanhando o povo por tosse ganância. Pedro está metendo a ripa nele. Vamos lá. Mas por ânimo pronto, por vontade. Vocês têm que estar pronto para fazer isso, com ânimo para fazer isso. Não por dinheiro, não por força. E olha só, eita, eu gosto agora. Olha só que nem como tendo domínio sobre a herança, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Tem pastor, tem líderes de igrejas que fica botando pressão no membro. E Pedro está dizendo assim, ó, não força não, não faça barra não, não dá pressão neles não, não dá não, é só interpretar o texto, não dá pressão neles não, nem por tendo domínio sobre ele. É porque tem pastor que quer dominar a ovelha. Vai fazer esse negócio, rapaz, tu faz logo esse negócio, rapaz, não é assim não. Conheço ministérios assim, mas só que esse é o ministério sarado, da glória a Deus, e diz aleluia. É ou não é? Vamos lá? Olha só agora a promessa. Primeiro, tudo que a gente leu, verso 1, 2 e 3, era princípios. Agora, olha a promessa de Deus. E quando aparecer, levanta a tua mão para o céu aí. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Amém? Quando Jesus aparecer, Ele vai arrebatar para si aqueles que foram bons consolidadores, bons discipuladores, e você vai olhar para o seu discípulo, para o seu discipulador, para o seu consolidador e falou assim: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena eu perder tempo com você,
Valeu a pena eu passar dias com você. Valeu a pena eu ir ter ido para aquele encontro lá na Igreja Videira. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Receba a igreja e diz: valeu a pena. Amém? Querido, eu quero terminar. Quero terminar a mensagem. Quero terminar a mensagem fazendo um apelo nessa noite. Fazendo um apelo aí para você. Fazendo um apelo para você. Quantos aqui se comprometem a ser consolidadores, ser discipuladores? Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Eu vou pedir para você vir aqui na frente de maneira forçada. Eu não gosto de manipular o povo. Mas olha, se você sentir o toque, é lógico que você não vai ser discipulador de uma noite por dia. Aqui na igreja há uma regra. Em regras, que eu saiba, não há exceção. E sabe, querido, você vai vir aqui na frente, o pastor vai lhe ver. E o pastor vai lhe procurar depois, ou você procurar ele. Fazer o curso, né, pastor, aqui, que tem que fazer, CTL, etc e tal. E sabe, querido, o apelo que eu faço para você nessa noite é: levante a mão aqueles que querem ser consolidados. Primeiro é para você. Levanta a mão. Vem aqui na frente os que querem ser consolidados. Pode vir aqui na frente. Não tem medo não. Não tenha vergonha não. Os que querem ser consolidados aqui na frente. Agora, os que já consolidam, aqueles que são discipuladores, venham também aqui na frente e estenda a mão sobre essas pessoas. Fica ao redor deles e estende a mão sobre eles. Os consolidadores, aqueles a quem já discipulam alguém, aqueles que querem ser consolidados. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Aqueles, eu vou usar aqui. Vem cá, meu jovem. Aqueles que querem ser consolidados, que querem ter um ombro para chorar, uma mão para dar cafuné, aqueles que querem ouvir assim: eu te amo, não peques mais. E lembre-se, quando você pecar, eu estarei aqui para te ajudar. Eu quero te dar boas palavras, sabedoria ao teu coração. Eu quero consolidar a tua vida. Eu quero te firmar em Cristo. Mas lembre-se, quando pecares, eu estarei aqui. Mas filho, vá e não peques mais. Pode vir. Se você quer ser consolidado dessa maneira, eu faço um apelo para você. O primeiro, eu quero ver um que não aguenta mais, que está com o coração doendo, com o coração sofrido. Quem está assim, eu quero que venha aqui comigo aqui na frente. Quem não aguenta mais sofrer, igreja, olha para ela. Discipuladores, olha para ela. E não se esqueça, dê o teu colo para ela chorar. Ela precisa desabafar. Ela precisa de você. Cobre isso, meus queridos, meus filhos, minhas ovelhas. Cobre isso dos teus discipuladores. Eu quero ser consolidado por ti. Eu quero orar por você agora. Meu tempo já está esgotando, eu quero orar.
Pai querido, Pai de amor, aqui, ó Deus, estão essas pessoas com coração doído, com coração sofrido, estão sofrendo, ó Pai, por dentro, na mente, na alma, querem ser, ó Deus, consolidados, querem ser firmados na rocha. Estão aqui, Pai, porque estão declarando para o universo e para o Senhor: eu quero ser consolidado, eu quero ser de Cristo. É por isso que elas estão aqui, Pai. Então olha para elas agora, Deus. Envia o Teu Santo Espírito, porque Ele é sim o Espírito da consolidação, porque Tu prometeste que Ele ia consolar, e quem consola, consolida. Derrama o Teu Espírito, Pai, derrama o Teu Espírito e console essas pessoas, consolida em Cristo. Eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, como ministro do Teu Evangelho, com a Tua permissão, eu os abençoo e lhe peço para que o Senhor os abençoe, no nome de Jesus, amém. E aí, querido, tudo bom? Ouviu a mensagem? Assistiu a mensagem? Foi abençoado? Espero que sim. Espero que Deus tenha abrido o teu entendimento. Espero que Deus tenha te dado suporte suficiente. E agora que você ouviu a mensagem, assistiu a mensagem, coloque em prática. Pratique tudo isso, que eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa vitoriosa, próspera e feliz. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, então me acompanhe. Me acompanhe, porque eu quero orar por você. Eu quero dizer a você que Deus é o melhor por você. E que Deus responde uma oração em concordância. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo nesse exato momento. Vai concordar com essa oração. E que essa oração possa atingir os céus. E que você possa ser abençoado. Vamos orar no nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor. Aí, ó Deus, está essa pessoa que adquiriu esta mensagem. Aí, ó Deus, está essa pessoa que adquiriu, ó Pai, este DVD, que assistiu. E, ó Deus, que o Senhor possa trazê-la entendimento a esta pessoa. Traga, Deus, entendimento a essa mulher, a este homem, a este jovem, a esta criança. Que o Senhor, Deus, possa colocar, ó Deus, os Teus princípios na vida deles. E que eles, ó Pai, possam cada dia, ó Deus, praticar mais e mais princípios de vida. E que possam ser, ó Deus, pessoas abençoadas. Derrame, ó Pai, grandemente as Tuas bênçãos. Derrame, ó Deus, grandemente o Teu poder. Derrama, Pai querido, grandemente a Tua unção. Dê, ó Deus, sabedoria. A sabedoria que Tu deste a Salomão, aplique sobre a vida desta pessoa. Pai querido, eu profetizo na vida dessa pessoa. Que o Senhor Deus possa abençoá-lo. Que o Senhor Deus possa vir, ó Deus, trazer cada dia entendimento, felicidade, saúde e prosperidade. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e que você seja uma pessoa muito feliz. E que no nome do Senhor Jesus você possa assistir essa mensagem mais vezes para a honra e glória dele.